cabeça e pescoço, seleção de reprodutores. Buscar sempre reprodutores com cabeça pequena em forma de avelã. Buscar aves com bico proporcional. Buscar sempre reprodutores com pescoço visível, destacando de forma clara cabeça e corpo. Buscar sempre a proporcionalidade das partes do corpo da ave. Lembrete. Buscar sempre aves pequenas, finas, estreitas, cabeça pequena em forma de avelã e pescoço destacado. Asas bem aderidas, caudas proporcionais, curtas, canela de pés pequena. E mais uma vez, a raça espanhola é no diminutivo. Não esqueçam. Então... Pode passar aí. Ó. Pode pular mais um. Então vamos lá, mais um item de julgamento, pés e pernas, 10 pontos, lembrando. Temos que observar que o item de julgamento, pés e pernas do raça espanhola, não possui influência direta de nenhum dos demais itens de julgamento. Portanto, devemos salientar que o item pés e pernas pode interferir no item de julgamento posição, porém não interfere em nenhum outro item de julgamento. Se ele tiver as pernas longas, não vai influenciar na forma, no tamanho, né? Vai influenciar diretamente apenas na posição. Pode passar. Eu acho que o Tião caiu. Pés e pernas, pontos positivos. Canela, os tarsos, né? Curtos e finos, em torno de 13 milímetros. Pés pequenos, delicados, é uma ave diminuta, né? Coxas pouco visíveis, pernas fletidas para trás. Observação. Uma ave que tenha pés e pernas de forma desproporcional atrapalha diretamente a apresentação da ave. Portanto, pés e pernas sempre proporcionais juntamente com os demais partes do corpo. Lembrando, tem que ser tudo no diminutivo, né, e proporcional à ave. Não adianta ele ter pernas pequenas e curtas também e ser uma ave longa, ter penas soltas, as asas não aderidas ou muito longas, cabeça tarracada, tem que ser um conjunto, né? Tudo tem que andar junto na proporcionalidade da ave. É bacana essa questão de você relacionar um item a outro, que, por exemplo, aqui, as pernas. Tem muita gente, não vou dar importância para a perna, não, que eu vou perder poucos pontos lá em pernas. Só que se ele não tiver uma perna bacana e ela não for flácida, ele vai ter uma posição ruim. Então você não vai perder pontos só em pernas, você vai perder ponto em pernas e também em posição. Em posição então são mais 5 pontos. Exatamente, acaba uma coisa correlacionando a outra. Então, isso não são só 10 pontos, né? 10 mais os 5 já são 15. Né? Se ele perder 1, 2 pontos em cada item, ele já foi lá para o escanteio, né? Mesmo ele sendo pequeno. Exato. Pontos negativos. Canelas compridas, grandes, pés grandes, unhas muito grandes, coxas muito aparentes, exageradamente à mostra. Observação. Sempre buscar aves com pés delicados, pernas pequenas, proporcionais ao tamanho da ave. A gente já discutiu agora antes, né? Isso. Agora a gente tem os exemplos, né, das aves. Vai lá, tchau. Vai lá, Tião, né? A gente vê aí. Acabamos de falar sobre detalhes de. Tá rindo, Adriano? A gente acabou de falar sobre detalhes das coxas, né, muito aparentes. A gente vê aí, né, uma coxa muito, muito visível. Eu não vou nem falar da asa dessa ave, porque eu acho que não preciso nem falar disso, né? Todos já viram. Mas vou trazer, principalmente como observação, justamente a parte da coxa. É uma raça miniatura. Uma coxa desse tamanho para uma ave, que até, me parece até pequena, se torna deselegante para a raça. Aí a gente até vê, aparentemente, assim, uma ave curta, né? Marcação de pescoço, cabeça, bico pequeno, mas com essas pernas compridas demais,
unhas, né? Os dedos muito compridos atrapalha demais essa ave, né? Atrapalha o conjunto dessa ave, né? E não é o que se deseja, não é o que se busca, né? No raça espanhola. É até um erro que eu já ouvi de muitos criadores que, poxa, o raça espanhola tem que ter perna longa. Não, o raça espanhola não tem que ter perna longa. Como a gente vem falando da proporcionalidade, tem que ser algo proporcional. Ela não pode ser curtinha, porque senão ela atrapalha na posição da ave em si, mas também não pode ser longa como essa. A gente percebe aí uma tíbia desse canário ali, que é quase o tamanho da minha, né? É extremamente longo. Então, se percebe, vamos tirar uma proporção aí de coxa e tíbia. A tíbia dessa ave está quase 3 vezes o tamanho da coxa. Então, muito, muito exagerado. Né? E aí, né, Tião, ocorre muitas vezes a confusão nos reprodutores que a gente já falou lá atrás, né? Se você olhar à primeira vista, esse canário é um canário excelente, né? Porque ele é pequeno, marca pescoço, cabeça, né? Tem as asas bem aderidas, o dorso dele totalmente plano, né? Da saída do pescoço até a cauda. Bacana, né? Mas você vai inserir uma ave dessa dentro do seu canaril, pode atrapalhar, é aquilo que eu falei, né? Você pode regredir 1 a 2 anos na sua criação. Isso. É um trabalho que até pode ser feito, mas com muito zelo. Muito cuidado, muita observação e tem que saber trabalhar também. Não adianta pegar e usar por usar. Precisa saber o que está fazendo, precisa ter um controle de plantel bem bacana para saber aonde está usando e qual característica você quer aproveitar desse canário. Tudo bem, eu quero tirar uma planta que tem essa forma, tem essa cabeça, tem esse pescoço, mas que reduz a perna. Legal, mas tem que saber muito o que está fazendo. Não é do dia para a noite que você vai conseguir trabalhar isso também, não. O outro exemplo desse canário aí, né, além das pernas compridas, né, a própria coxa, né, muito comprida, muito visível, né, não é uma ave bacana e não é uma ave que se busca hoje dentro de um plantel. Nem vou comentar no resto também, mas como a gente está comentando pernas e pés, não é uma ave desejável hoje. Pode passar, Igor. Seleção de reprodutores. Buscar sempre reprodutores com pés pequenos, delicados, pernas, canelas curtas, ou seja, pequenos. Aves, mesmo muito pequenas, que tenham pernas e pés muito grandes, devem ser observados se realmente merecem uma oportunidade na reprodução. Buscar sempre reprodutores com os pés e pernas proporcionais ao tamanho da ave. Buscar sempre a proporcionalidade das partes do corpo da ave. Lembrete. Buscar sempre aves pequenas, finas, estreitas, cabeça pequena em forma de avelã e pescoço destacado, asas bem aderidas, caudas proporcionais curtas, canelas e pés pequenos. Mais uma vez, raça espanhola é no diminutivo, não esqueça, né? Deve ter a proporcionalidade em tudo, né? Cabeça, pescoço, corpo, cauda, pernas, tudo deve ser proporcional no diminutivo. Pode passar aí. Item de julgamento, asa e cauda. Pode seguir aí, Tião. Temos que observar que o item de julgamento asa e cauda do raça espanhola não possui influência direta de nenhum dos itens de julgamento, nenhum dos demais itens de julgamento. Portanto, devemos salientar que o item asa e cauda pode interferir nos itens de julgamento tamanho e forma, como eu já tinha falado lá atrás, né? Porém, não interfere em mais nenhum outro item de julgamento. É aquilo que eu falei, se você tem uma ave com uma cauda longa, ela não vai ter problema só de cauda. Essa ave, logicamente, ela vai se estender, porque o tamanho do raça espanhola é medido até a ponta da cauda. Então, se ela tem a cauda longa, matemática simples, né? Cabeça, corpo e cauda, vai jogar para cima também o tamanho da ave. Então, fica uma coisa desproporcional, fica uma coisa fora do padrão. Então, temos que observar muito isso. E a questão da asa atribui diretamente à forma. Porque se a asa não fechar bonitinho ali em cima do início da cauda ali, se ela ficar um pouquinho aberta, dá a impressão de que a ave é mais larga do que, na verdade, ela é. Então, ela acaba interferindo, ou seja, aquela correlação que eu também falei anteriormente. A gente precisa estar muito atento a isso.
Asa e cauda. Positivo. Asas aderentes, proporcionais. Asas sem se cruzarem sobre o dorso. Asas de tesoura, como a gente costumeiramente chama, né? Cauda estreita, cauda curta, cauda terminando em M invertido, cauda de peixe. Observação. São dois itens que devem ser observados de perto pelo criador, uma vez que fazem diferença na mesa de julgamento. Ou seja, asa e cauda hoje são 10 pontos, e 10 pontos numa ave pode definir uma mesa de julgamento. E é aquilo, com a elevação do nível das aves, eram pontos que até pouco tempo atrás a gente até fingia que não via. Mas hoje, com a homogeneização dos plantéis, são pontos que podem fazer diferença. Então, você tem um canário pequeno, com uma forma maneira, mas a asa está cruzando ali, você arrisca. Outro cara está com outro que não cruza, pronto. Aquele detalhezinho que às vezes passou despercebido por você vai te levar a possivelmente nem classificar a tua ave. Né? É bem isso. Pode passar, Igor. Asa e cauda, pontos negativos. Asas não aderentes, asas cruzadas sobre o dorso, asas arriadas, caídas, penas secundárias fora do padrão, cauda larga e aberta, cauda muito curta ou muito longa, grande, cauda cuja a terminação não seja em forma de M invertido, a cauda de peixe, cauda inclinada ou levantada, cauda com penas quebradas, desclassifica. Lembrando, o canário deve ter as 11 penas da cauda para poder passar no item de julgamento, né? Essa questão das asas cruzadas é uma dificuldade muito grande que se tinha antigamente. Hoje eu não vejo mais tanto essa dificuldade das asas cruzadas, né? Que a gente já conseguiu melhorar bastante o nosso plantel, a genética do nosso plantel, e eu não vejo mais muito aparecer ou acontecer esse tipo de coisa que são as asas cruzadas, né? Antigamente acontecia porque as asas eram muito pequenas, se buscava muito diminutivo, mas as asas não acompanhavam essa evolução. Então a ave diminuía, mas ela tinha aquela asa muito longa que acabava cruzando, ou então arriando, né? Por ela ser muito longa, né? Então acabava acontecendo muito isso, né? Ela arriava, algumas arriavam, e além de ter a asa arriada, ela gerava a inclinação da cauda para cima, né? Porque ela ficava ali, entrava por debaixo. Para ele poder se equilibrar no puleiro, né? Para ele acabar se equilibrando no puleiro. Aqui a gente tem um exemplo, né? Que a gente fala tanto na cauda de peixe, né? A terminação em M, essa seria a finalização perfeita, né? Da cauda do raço espanhol. Não tão aberta, né? Aqui a gente tem um exemplo. Vai vir um exemplo legal aí agora. Olha que bacana esse exemplo aí, ó. Qual o melhor aí, Tião? Da esquerda ou da direita? Não precisa nem comentar isso aí, né? Não, né? Fica da esquerda para você, manda da direita para mim. Tá, fechado. Eu fico. Não vi a ave, mas eu fico. Pode ir. Não é ruim também de tudo, não. Não. Aí mais um exemplo de uma cauda bacana do raça espanhola, né? Bem estreita e a terminação em M, né? Bacana. Isso, importante aí que você comentou, né? Sobre não ser tão aberta. Tá aí, né? Bem bonitinha, mas com a terminação em M bem visível, bem aparente. Pode seguir. Aí a gente tem um exemplo de uma cauda muito longa, né? E as asas, né? O que eu vinha falando, né? A ave, ela seguiu no diminutivo o corpo, né? E a cabeça seguiu no diminutivo. As asas e a cauda não conseguiu acompanhar a evolução. Aí é uma ave que hoje não se encaixa em plantel algum, né? Não, esse branco também não, né? As asas longas, né? Elas não finalizam ali no início da cauda. A cauda ali, ela está totalmente aberta, ela não finaliza, né? Ela não dá aquela marcação do M, tampouco a cauda de peixe, não comentando o restante da asa. A gente está falando aqui asas e cauda, né? Não é o que se deseja, não é o que se busca. Próximo. Aí se mostra
dá para perceber o cruzamento das asas, né? A cauda não dá para comentar, mas o cruzamento das asas, né? Bem visível, uma sobrepondo a outra. É uma ave bem bacana. E por incrível que pareça, geneticamente se transmite nessa asa cruzada. Sim, e muito. E muito. Eu fui um tempo atrás na casa de um criador de Gloucester e 90% do plantel do cara tinha esse problema. Eu falei para ele, que enquanto ele não eliminasse todas aquelas aves, ele ia conseguir levar aquilo adiante. Não adiantava, ele tentava e não corrigia. E não existe compensação, né? Que a gente gosta muito de compensar, né? Ah, ela é pequena, sim, a coxa está muito comprida, mas as perninhas são curtas, a cabeça em avelã. Ah, eu vou usar ela para usar esse item, né? E eu vou conseguir compensar com a ave que não cruza. Você perdeu mais uma vez um ano de trabalho, porque todos os filhotes com certeza vão aparecer com essa asa cruzada. Tanto a que cruza quanto a que arreia, tá, Adriano? A que arreia a asa também. Isso. Alguns falam é porque a ave está gorda. Nem sempre é porque a ave está gorda, não. Não. Seria no Fife, né? Aí sim a asa arreada por causa da gordura, mas eu acho que o raça espanhola não interfere muito, não. Pois é, você pega uma raça fina aí, vai falar que tá gorda como? Esse aí mais um exemplo, né? Eu acho que deve ser o mesmo anterior, né? A mesma asa. É a mesma asa. Pode passar. Aí nós vamos ter uma aí que tem a cauda também toda espalhafatosa, a asa caída, mas também dá para perceber que a asa também é longa. Ela está caída justamente pelo aquilo que a gente comentou. Ela não consegue assentar ali, ela acaba caindo. Consequentemente, ela joga a cauda para cima. Mais um exemplo, né, de asa caída, né, asa arriada, né, que não se deseja. Não dá para ver direito a questão da cauda, mas também é longa e esculhambada, não dá para ver direito. Pode passar. Voltou a minha ave, ó. Olha aí, ó. Vou deixar ela para ti. Essa aí eu já tinha comentado até fora do tempo, né? Essa asa aí, ela ainda existe, né? Você percebe que as penas secundárias totalmente fora de posição, fora de ordem. É um estrago total aí nessa asa, né? É uma pena. É a mesma, né? Mesma asa que a gente já comentou, né? Da asa, que não a evolução das asas ali, né? Das secundárias, né? Não acompanham, né? A terminação correta. Mesmo a cauda terminando em M, ela é muito longa e está aberta, né? Não é o que se deseja, não é o que se busca. E o acabamento em cima, né, dessas penas secundárias da asa atrapalham muito a forma dessa ave. Vai lá, Tião. Asa e cauda, seleção de reprodutores. Buscar sempre reprodutores com as asas bem aderentes, sem se cruzarem no final do dorso. Buscar aves com a cauda com um tamanho proporcional ao tamanho da asa, sendo uma cauda estreita e em término de M invertido. Buscar sempre a proporcionalidade das partes do corpo da ave. Lembrete, buscar sempre aves pequenas, finas, estreitas, cabeça pequena em forma de avelã, pescoço destacado, asas bem aderidas, caudas proporcionais, curtas, canelas e pés pequenos. A raça espanhola, novamente, é no diminutivo. Observe que a gente está destacando bem esse ponto, que é para o pessoal realmente pegar isso daí.